Territórios indígenas, desafios para a proteção, gestão e uso sustentável. Este é o tema da roda de conversa promovida pelo IDS, que tem como objetivo identificar os principais desafios para a garantia dos direitos e melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas em seus territórios no Brasil. Nós somos daqui. Hoje nós procuramos pelo nosso direito, sabemos que nós temos a lei está do nosso lado, o direito nosso. Hoje que nós temos que se unir de novo. E nós queremos justiça, nós queremos a punição desse, no tempo da ditadura, desde 513 anos atrás, nós queremos justiça, porque foi feito, isso é inegável, perante a nação, perante o mundo. Branco tem que reconhecer esse erro, esse genocídio que tinha feito. Fazendeiro pegava nossa terra, dizendo que ele agora tem papel, tem documento. Para nós índios isso não interessa, o que é nosso é nosso. Apesar do direito que é originário na Constituição, que é o direito antes do Brasil ser Brasil, antes do Brasil ser Estado, mas o governo, o Estado brasileiro, ela não consegue ter essa relação de dar prioridade, ouvir aos povos indígenas para poder negociar seus interesses, seus objetivos maiores que vai afetar as terras indígenas. O governo, o Estado brasileiro, deveria fazer o que está escrito para ser feito e não poderia fazer o que não está escrito para ser feito. Que se o poder do Estado, a força do Estado quisesse fazer valer e respeitar os direitos indígenas, poderia resolver isso. Que talvez caia aí no sentido de falta de vontade política, né? Eu acho que falta de não só isso, mas falta de compreensão, sensibilidade humana para que se faça respeitar esses direitos. Uma coisa que eu acho que a imagem dos povos indígenas em relação ao que no caso da Amazônia são muitas terras para poucos índios, ou muitas terras para não fazer nada nessas terras, mas quando os indígenas também tentam fazer alguma coisa dentro das suas terras, também está proibido porque não é costume, não é tradição dos povos indígenas. Segundo algumas vezes participo de debate dos juristas dizendo isso claramente, né? Então qual é a história? Qual é o objetivo, né? Então o que é para fazer nesses territórios? Por outro lado, nós sofremos as críticas de não fazer nada, muitas terras, mas quando tenta se fazer também não pode fazer porque não é a sua tradição, não é seu costume. O artigo 231 da Constituição, ele tem uma só redação. Você aplica ele no Rio Negro, resulta em 11 milhões. Você aplica ele no Mato Grosso do Sul, resulta em 17 hectares. Né? Então, o direito genérico, constitucional, ele se confronta com realidades de fato no território, né? Que fazem com que aquelas palavras possam significar um território suficiente, mas que também podem significar nada. Né? E esse é mais ou menos o quadro que a gente tem hoje no Mato Grosso do Sul. Nenhuma unidade de conservação desse país é demarcada. Não tem demarcação, não tem limite rigoroso, o limite é genérico, a extensão é genérica. Você não sabe qual é a extensão, Luiz Nuco, ninguém sabe. O ICMBio não sabe. Né? Os limites são genéricos. Quer dizer, além de serem de limites imprecisos, não demarcados no chão, né, extensões genéricas de números redondos, né, não tem índio para reclamar. Tá certo? Você invade lá, se instala, fica numa boa, passa uma década lá dentro, não sei o quê, ninguém te flecha, não acontece nada, ninguém grita. Né?
O ICMBio é uma zona. As unidades de conservação desse país são uma zorra. A saúde indígena ela já é específica e diferenciada, mas não funciona. A educação escolar indígena também tem garantia de processo próprio de aprendizagem, mas quando tem iniciativa de povos, elabora seus projetos, elabora o seu grade curricular, sua metodologia própria, que é completamente difícil ser reconhecido pelo sistema de educação no país. Os povos indígenas continuam extintos, né? Do ponto de vista da sociedade brasileira, acho que a gente está extinto, porque a gente é pouco, né? Quem conhece os povos indígenas? Quem sabe da existência dos povos indígenas, né? Quem já foi num acampamento Guarani Kaiowá, né? Essa extinção simbólica dos povos indígenas no Brasil é uma questão absolutamente fundamental para pensar um Brasil democrático, sustentável, plural e multiétnico. Tá? Não dá para pensar um Brasil democrático e sustentável sem pensar em conhecer, pelo menos, né, esses povos indígenas, porque, senão, eles realmente, efetivamente, estarão extintos, né, do ponto de vista do conhecimento que se tem deles. Existe uma ignorância crassa sobre os povos indígenas e sobre suas maneiras de viverem. A melhor forma, até hoje, da nossa experiência, o Beto colocou um pouco isso, as pessoas têm que conhecer. Conhecer não só pelo livro, pelos livros, mas viajar nas terras indígenas, comer a comida do índio, escutar suas falas, ver maneira de receber as pessoas, maneira de comunicar, maneira de entender. Esses são fundamentais para que as pessoas possam conhecer de verdade quem são os povos indígenas. E eu gostaria de colocar a questão sobre a compensação, né, a verba de compensação. Eu lembro que o servidor da FUNAI, que estava em Altamira ano passado, colocou de forma muito clara que a compensação ali, naquele caso de Belo Monte, causava mais impacto, trazia mais impacto para a comunidade indígena do que a própria hidrelétrica, né? Como que essa grana toda ia ser administrada lá, uma vez que esses empreendimentos muitas vezes são inevitáveis, né? A gente estão aí, por exemplo, Belo Monte já está sendo construída, vai acontecer. Será que é possível utilizar essa verba de compensação para fortalecer a luta, para criar um corpo de administradores da FUNAI, né, que nem Belo Monte? Eu lembro que muitos servidores recebiam, estavam na folha de pagamento da Norte Energia, né, recebiam o salário direto do empreendedor. Compensação se pode ajudar ou não, depende da forma como ela vem, né? Da forma como você citou, que a forma de empregar os índios não vai fortalecer a luta dos povos indígenas. De jeito nenhum, porque ela, a partir do momento que ela é empregada daquela empresa, ela se subordina àquela empresa, né? Passa a seguir as regras daquela empresa. Então, a maneira que esse dinheiro vai fortalecer é outra forma. Talvez seria repasse do dinheiro mediante um projeto daquela representação, da associação daquele povo, para aplicar nesse projeto, né? Aí sim vai fortalecer a luta dos povos indígenas. Comentando um pouco essa questão do dinheiro de compensação e a questão da recuperação ambiental, né? E fazer um fundo e onde, enfim, os próprios indígenas pudessem ser atores e gestores, sujeitos, enfim. Eu acho que a gente tem que envolver os agronegócios nessa história. Quer dizer, eu acho assim que os fazendeiros desmatam, né, e transformam a terra num bagaço contaminado, porque não é só um bagaço, é um bagaço contaminado, que é Marauatsed, né, o que aconteceu, Minqui agora, né, recentemente, como os caras estão sabendo que tem terra em identificação, eles arrasam a terra,
né, que é o que aconteceu no Mato Grosso do Sul, no Cone Sul, Mato Grosso do Sul, acabou tudo nesses últimos 10 anos por causa disso. Então, essa questão ambiental, enfim, né, recuperação ambiental, gestão ambiental, né, pensando fora da Amazônia, nesses outros territórios indígenas, eu acho que a gente tem que incluir um pacto social, pensando no futuro, né, no Brasil democrático, tem que incluir aí esses agronegociantes, esses agrobusiness, tem que incluir esses caras para ajudar a pagar essa conta. Enfim, acho que eu não acho justo o governo ter que pagar a conta, ou seja, nós, né, através do que a gente paga, como de imposto, a gente tem que pagar a conta de uma coisa que eles depredaram, né, vorazmente, deixando a terra bagaços contaminados, né. Não tem um 69 que resolva essa parada. A 169 atenua outras, pode resolver algumas. Essa, não. Né? Porque também é o cúmulo da hipocrisia eu dizer, Basileu, eu vou te consultar. Eu vou te consultar, cara. Nós vamos fazer uma reunião bacana, vai ter tradutor, entendeu? Mas você não pode dizer não, tá? Né? Nós vamos inundar teu mundo, você tem que concordar, cara, entendeu? Mas nós vamos te consultar. Né? Então não tem mandracaria, quer dizer, inundar o mundo dos outros, não tem sutileza, não tem, entendeu? Não tem um 69, não vá consultar, porque é um desrespeito. É um desrespeito você chegar lá e dizer, escuta, eu vou inundar teu mundo, você concorda? Quanto você quer? Né? É melhor não consultar, eu acho. Era a questão do 69 e a questão da consulta prévia. Porque enquanto eu não regulamento o que é uma consulta prévia, eu posso brigar na justiça dizendo, fizemos a consulta prévia. E o povo vai dizer, nós não fomos consultados, não. Então, há necessidade da gente trabalhar num tipo de regulamentação dessa questão da consulta prévia. Eu não sei se a gente deve fazer, nós estamos perdendo todas as ações judiciais onde a gente diga que não houve e onde o governo diz que houve. Então, aí que deixa pensar que talvez é melhor tentar fazer algum tipo de regulamentação. Está na página da ISA, as comunidades naquela reunião se retiraram da reunião, deixaram o governo sozinha e fizeram um documento com 13 itens que elas acham que era essencial que o governo tinha que fazer para ter uma consulta prévia. Mas acho que uma é interessante que fique claro que o direito de consulta prévia não é uma audiência pública. É necessário que o Estado realize a consulta através de um procedimento que possibilite ampla participação e respeite o tempo de cada comunidade, para que ela realmente forme uma opinião sobre o tema. Um outro item fala que elas querem... Não é o governo convidar algumas pessoas para a reunião. A consulta prévia tem que ser com a população inteira. E tem que ser com documentos, com explicações em linguagem que o povo pode entender. E, claro que elas dizem que a população tem que ter poder de dizer não. O 69 do OIT diz a última coisa que você faz com um indígena é colocar ele na cadeia. O próprio Estatuto do Índio dá ao índio um direito, o regime de semi-liberdade, de cumprir a pena na unidade do FUNAI, mais perto da sua aldeia.
a questão indígena é uma questão importante para o futuro. Tem que ser equacionada, não pode ser empurrada para baixo do tapete. Não é por aí. Com esse estoque de direitos já reconhecidos, etc., apesar de desigualmente distribuídos, né, eles obrigariam a gente a ter um grande plano de investimento sobre isso. Não só o investimento de recurso financeiro, mas isso também, para que essas áreas possam ser manejadas pelos índios, possam ser atualizadas, etc., mas fundos que vão desde conseguir sei lá, um programa de bolsas de estudos para os índios frequentarem a universidade, até como incentivar institutos dos conhecimentos indígenas dos índios, que possam dialogar com o conhecimento científico em benefício do futuro da Amazônia, por exemplo. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque tem coisas que têm que ser feitas no nível simbólico mesmo. Né? Quer dizer, festivais de cultura, promoção dos cinemas interculturais, as grandes feiras de arte indígena. Essa ideia de assentamentos indígenas sustentáveis, não necessariamente com esse nome, mas você fazer o que é feito hoje para extrativistas ou sem terra, né? No caso, por exemplo, programas de desenvolvimento sustentável, assentamentos florestais sustentáveis, para superar esse enigma do 231 nesses territórios onde que já foram praticamente ocupados aí pelo agronegócio, pelos grandes latifúndios, é uma saída numa perspectiva de recuperar, inclusive, esses territórios do ponto de vista também dos seus serviços ambientais, ecossistêmicos, quer dizer, você trabalhar a recuperação florestal desses territórios e os povos indígenas serem agentes dessa recuperação ambiental desses territórios. Faz sentido isso? É uma nova categoria de área, não é área protegida, a área a ser recuperada. Né? Bom, aí tem que discutir qual é o limite, como é que se delimita isso, qual é o critério, se é módulo por família, se não é, enfim. Né? O critério para essa territorialidade é se discutir, mas o modelo de um assentamento que você indeniza, né? Mas você tem um plano de recuperação desse território com os indígenas sendo os agentes desse processo. Você se lembra, em 2002 nós fizemos o ISA, junto com outras organizações, coordenou um processo para oferecer ao novo presidente da República, né, uma proposta de intervenção na área socioambiental, com vários itens, várias prioridades, uma estratégia e tal. E no âmbito desta proposta constava, de fato, uma gestão integrada. Né? A ideia não seria extinguir os órgãos, mas seria juntá-los sob numa gestão integrada. Né? Não que você eliminaria as especificidades, né? Mas que você faria um processo, na época a gente discutiu muito isso, que pudesse incluir esses territórios numa dinâmica de gestão que pudesse inseri-los como parte importante no desenvolvimento regional, na economia, na diversidade. Acho que nós devemos persistir nessa discussão, né, de qual seria um modelo que pudesse produzir uma gestão integrada desses territórios, criando sinergias, inclusive, entre eles. Se olhar o mapa das terras indígenas na Amazônia, é impossível você pensar na gestão daquele espaço territorial sem integrar a gestão da questão indígena e a questão ambiental. As unidades são contíguas, estão absolutamente integradas. Né? E tem a gestão fora delas também, nas cabeceiras do Rio Xingu. Portanto, eu acho que faz todo sentido uma gestão que integre de fato. Como que a gente está pensando, não é suficiente só homologar, titular das áreas em Mato Grosso do Sul em outros lugares para os indígenas. Nós temos que pensar em programas, políticas públicas, programas para tornar estas áreas sustentáveis de acordo com a cultura e tradição do povo que está presente. Neste projeto de Código Penal, existe um capítulo sobre os crimes contra os indígenas. Eu tenho aqui o texto que o CIMI, em conjunto com o CNBB, fez algumas
propostas. Por exemplo, como o genocídio como crime. A associação para genocídio crime, extermínio crime, escravidão. É uma área que eu ligo com a questão de uma plataforma Brasil Democrática e Sustentável, porque é uma maneira que nós podemos acabar, que a própria falha na legislação podem acabar com as lideranças que nós temos. Eles podem criar muitos problemas para as lideranças indígenas que nós temos. Entendo que os direitos indígenas foram conquistados não só pelos indígenas, mas pela aliança que fez com os não indígenas para conquistar esses direitos. O que está acontecendo tem avanços, demarcação de muitas terras na Amazônia, muitas terras em outros lugares, mas muitas terras ainda a serem conquistadas, mas precisa muito avançar. O Brasil precisa reconhecer isso, ela precisa saber escutar isso. Eu não vou entrar em detalhes para não tomar muito tempo, mas eu tive que ir lá fazer um reconhecimento de que o Fernando Collor de Mello foi o presidente que mais homologou terras indígenas no Brasil. Não é muito a nossa pegada ideológica em relação a esse ou aquele governo, né, que é suficiente ou esclarecedor em relação ao desempenho dos governos no que se refere a direitos dos índios e de outras minorias. O Collor, é difícil provar até, primeiro porque ele é um escroque, como todo mundo sabe, segundo porque ele caiu no meio do mandato, quer dizer, né? Mas ele teve um insight de pegar essa questão indígena e dar um outro tipo de trato. Ele vinculou a questão indígena à política externa. Entendeu? Quer dizer, eu vou demarcar Yanomami, eu vou fazer acontecer, blá, 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 eu vou transformar o Brasil no campeão do não sei o quê, na véspera exatamente, da Eco 92. Você vê agora, nesse momento, que a gente está tentando se aproximar dessa questão aí das áreas protegidas de uma forma mais geral. Nós recebemos muita informação dos técnicos do ICMBio, né, de coisas que foram produzidas depois que o ICMBio passou a existir, porque até então não havia nem foco para poder propor, né? Então, enfim, quer dizer, eles têm documentos elaborados para uma estratégia nacional, né, em relação às unidades de conservação, eles têm uma proposta de criação de um título para indenizar, tem um parâmetro de cálculo do passivo, eles construíram um conjunto de termos de cooperação com populações tradicionais que vivem em unidades, né? Termos de cooperação esses que estão suspensos nesse momento por decisão da ministra, né? Mas que foram construídos pelo ICMBio nesses últimos 2 anos, sei lá, 3 anos. E realmente seria inimaginável obter esse tipo de informação do antigo IBAMA, né? Então, de fato, a criação do Instituto jogou o pessoal numa lógica de pensar a questão do sistema, de buscar soluções, de produzir informação, de apresentar propostas, né, que antes nem existiam, né? Então, você tem razão. Quer dizer, eu acho que a criação do ICMBio foi, de fato, um avanço muito grande em relação à situação anterior. Primeira questão de indenização para as terras do Mato Grosso do Sul. Desde 2009, o Ministério da Justiça tem um parecer da possibilidade de indenizar. A ideia é que estes fazendeiros foram, a grande maioria, compraram títulos, foram enganados. Agora, em 2013, o Ministério Público Federal, na sua última reunião, fez um enunciado reconhecendo a possibilidade de indenizar terras indígenas
quando o fazendeiro dono, o suposto dono foi enganado na aquisição, a título seria nulo e o Estado teria que indenizá-lo. No orçamento do governo federal tem 50 milhões de reais contingenciados para a questão de indenizações, que não foram liberados. Teve na Câmara Federal semana passada uma audiência pública sobre a questão de indenização. E o vice-presidente do CNA fez parte da mesa. E ele falou, não, mas é muito fácil. Por que o governo não desapropriar terras e dá para os indígenas? E a Sônia Guajujara, que estava presente, falou, a questão não é isso. Deixa o governo desapropriar terras e dar para os pequenos proprietários que são nossas terras. Nós queremos nossa terra, porque a nossa terra é sagrada. A relação com nossa terra é uma relação diferente. Eu fiquei impressionado, os deputados não entenderam isso. Então, que a gente tem possibilidade de indenização, não tem nada que proíbe ela legalmente. E, pelo menos, uma parte do governo sabe disso desde 2009. E quantos mortos tem tido desde 2009? Quando a gente começa a discutir essa questão de indenização em terra indígena, o problema já se coloca, porque, né, é um ponto de interrogar. A FUNAI, como é que faz? Bom, orçamento não tem, né? Know-how para avaliar a terra, não sei o quê. Eu acho meio louco, se você imaginar, cada órgão que tem uma interface com a questão, né, vai avaliar de um jeito, vai, né, regularizar de um jeito, vai ter ou não vai ter orçamento, né? Quer dizer, talvez a arrecadação e a destinação, né, das terras públicas, né, pudesse ser feito por uma única agência. Você poderia ter uma agência, criar uma agência que vai prover. Depois de criada a unidade de conservação, ela passa para o ICMBio, né, e assim por diante. O que hoje está em disputa é o que sobrou do território brasileiro, né? E o Estado brasileiro não sabe direito o que sobrou, não tem um instrumento para poder operar nesse contexto, né? Tem vários e nenhum, né? Não tem estratégia, não tem uma visão, não tem uma disputa, não tem, e ainda por cima, né, tem um governo retrógrado nessa questão fundiária, né, que paralisou as demarcações de terras indígenas, paralisou a titulação de quilombos, paralisou a criação de unidades de conservação, paralisou a criação de assentamentos da reforma agrária, né, e, portanto, está deixando, né, interesses predatórios tomarem uma dianteira imensa em relação à disputa dessa parte do território que ainda está em aberto. Não só a parte que ainda está em aberto porque não está destinado, como também, né, o tensionamento dos limites de áreas já estabelecidas, né, mas que hoje estão em risco.